Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves e a gente começa agora nossa programação da última quinta-feira de 2021, dia 30 de dezembro. Nós vamos falar agora das chuvas que vem tirando o sono aí, principalmente no centro-norte do país, além desses milhares de impasses e problemas, transtornos na infraestrutura, tem morte relatada na Bahia, em Minas Gerais. O problema também chega para a produção agrícola. Lá no Vale do São Francisco choveu bastante no mês de dezembro e trouxe bastante prejuízo para o produtor de fruta, principalmente para uva e manga, que são as principais frutas cultivadas ali na região. Mas para a gente entender o que aconteceu, o quanto que choveu, qual que é o impasse que essa condição climática, né, essa chuva muito acima da média do que era esperada, trouxe para esse produtor, eu convido para conversar com a gente aqui agora Jailson Lira. O seu Jailson, ele é presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina, Pernambuco. Seu Jailson, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia, estamos aqui no Vale do São Francisco e à disposição de vocês para as informações que vocês julgarem necessárias. Seu Jailson, a gente falou muito dessas chuvas, né, dos últimos dias, e o senhor divulgou recentemente um número que chamou muito a minha atenção para um prejuízo bastante expressivo, significativo para o produtor de uva e produtor de manga, pelo menos aí 45 milhões de reais, né, na conta do produtor. O que aconteceu nesse mês de dezembro? Pode ser, Jailson? A gente pode começar entendendo o que aconteceu para a gente chegar nesse número tão significativo? Sim, claro. As chuvas no semiárido aqui no Vale do São Francisco, elas normalmente estão em torno de 400 a 500, até 600 milímetros no ano. Mas nesse mês de dezembro, nós tivemos um aumento exagerado na quantidade e no volume de chuvas que caíram, né? Chegando em algumas fazendas até 540 milímetros só em dezembro. Então, o que a gente vê é que o que cai, o que era para cair no ano inteiro, praticamente caiu, né, somente no mês de dezembro. Isso é pelo fato de estarmos vivenciando o fenômeno do Laninha, né, que podem causar essas anormalidades de precipitação. Isso fez com que, em algumas fazendas, caíssem em pouco espaço de tempo até 170 milímetros. Isso faz com que a drenagem não funcione a contento e as frutas que estão em período de colheita, elas sofram perda de qualidade, né? E aquelas áreas em que se encontram em fase de floração, elas possam abortar, perdendo inclusive a safra seguinte. Seu Jailson, quando a gente fala em 45 milhões de reais e em perder, e se a gente for colocar esse número num patamar em quantidade de fruta para a gente entender, a gente já consegue ter essa noção do quanto que pode perder em quantidade de fruta, de caixa, como é que está essa situação? Olha, em termos de quantidade, a gente fala mais ou menos em 15 mil toneladas de uva e 10 mil toneladas de manga, em torno de 25 mil toneladas de frutas. Qual que é a média de produção da região, seu Jailson, só para a gente entender? Olha, a média de produção por hectare, no caso de uva, em torno de 30 toneladas, no caso de manga, em torno de 35 a 40 toneladas por hectare. Muito significativa essa baixa, então, né, seu Jailson? E como é que estão as Muito. coisas agora? Parou de chover? Nessa semana deu uma diminuída bastante grande, a gente está com um tempo firme agora, né? E os produtores estão se organizando, ou se reorganizando, né? Porque na época, no período das chuvas, nem se podia colher, né? Porque não se colhe a fruta molhada, né? E nem tampouco se podia pulverizar as áreas, porque, além de tudo, dos danos causados às frutas que estão maduras, você precisa proteger, né, as plantas da incidência de fungos, né, e de outras doenças que acontecem, que ocorrem quando você tem chuva, Era isso que eu ia molhamento perguntar para o foliar. senhor, seu Jailson. Essa questão da incidência de doenças, né?
A gente entende que isso pode acontecer, então é uma realidade. O produtor está conseguindo colocar esse manejo adequado para tentar driblar esse problema só agora, é isso? Exatamente. Em alguns momentos, durante os intervalos de chuva, né, o produtor não pode perder a oportunidade de fazer, né, a cobertura fitossanitária das áreas. Em alguns momentos, houve oportunidade entre uma chuva e outra, quando a planta não tinha molhamento foliar, você pulveriza e consegue, né, fazer aquela proteção bem rápida, mas evidentemente que não se cobre de uma maneira completa nem bastante eficaz, né? Como quando você tem um tempo firme, um tempo sem molhamento foliar, sem chuva. E seu Jailson, antes de tudo isso acontecer, como é que estava se encaminhando essa safra, né? Tinha produtor já em fase de colheita, safra em período de floração, mas estava tudo dentro do que era esperado, a expectativa era positiva. Qual que era o cenário antes das chuvas de dezembro? O Vale do São Francisco produz frutas o ano inteiro. Uhum. Então, assim, a gente foi pego de surpresa num período em que alguns produtores eles fazem as podas, né, direcionadas para o Natal e Ano Novo. Então, como a gente produz o ano inteiro, não especificamente existe uma safra, né, agora Tá. definida, né, e nem todo mundo podou e tinha fruta na mesma época. Então, a gente tem um período em que há uma pequena concentração de safra em função da possibilidade de uma demanda maior de preços e de compra por parte do consumidor durante o período natalino e de final de ano. Então, assim, esses produtores que tiveram uma pequena concentração de frutas nessa época, eles sofreram mais. E seu Jailson, para esses que sofreram esses impactos, né? Quanto tempo vai para a recuperação, para ele ter de volta esse retorno financeiro, esse gasto extra que ele vai ter? Como é que fica daqui para frente? Depende muito como eu falei, do que foi atingido em relação à safra desse produtor, né? Mas normalmente, se você tem uma rentabilidade em torno de 20% na produção, você vai passar 5 anos para poder conseguir recuperar o que você perdeu, se perdeu 100% da área, né, com esse evento. Seu Jailson, e daqui para frente em relação à condição climática, né? A gente sabe que o verão ele é marcado aí por essas pancadas de chuva. A gente tem, como o senhor já muito bem pontuou no início da nossa conversa, essa condição de laninha que tem por característica trazer mais chuva para a parte norte do país e diminuir os volumes lá embaixo. Se chover mais, o que acontece? Depende muito da intensidade da chuva, né? As chuvas, quando elas vêm espaçadas, chove um dia, ou chove de manhã, chove à tarde, não chove no outro dia, isso ajuda bastante. As coisas ficam mais complicadas para nós quando a chuva acontece dias seguidos, né? Uhum. Intermitentemente, aquelas chuvas, mesmo que finas, né? Que eles chamam aqui de garoas, né? Aquelas chuvas que passam o tempo todo caindo sempre água, elas prejudicam mais as produções, né? A gente tem um regime de chuva que vai agora de dezembro, aqui no Vale do São Francisco, até meados de maio. Então, isso já é comum e os produtores até evitam concentrar produção nesse período, né? Mas são sempre aquelas chuvas que vêm e voltam, né? Cai a chuva, mas que não são tão frequentes e diárias como foi nesse caso, e o produtor tem conseguido produzir no primeiro semestre, né? A partir de maio já se diminuem os volumes até praticamente o mês de novembro, quando voltam novamente as chuvas a acontecerem. Seu Joyce, para a gente finalizar, eu queria saber se além desses problemas nas propriedades, né, na lavoura, enfim, se a região também teve problema de infraestrutura, que essa questão de volume muito acima do esperado, se tiveram alguns transtornos em estrada, nesse tipo de coisa, como é que foi por aí? No caso das propriedades rurais, fica difícil o manejo, né, e a entrada de máquinas agrícolas para pulverização. Normalmente é um trator, né, tracionando um equipamento de pulverização.
e os dois juntos sempre em locais onde não existe uma boa drenagem, atolam, né? Mas o acesso às fazendas, o acesso às áreas de produção, na maioria dos pomares, foi regular, foi tranquilo, né? Na cidade, evidentemente, e principalmente nesses locais mais baixos, se teve alguma concentração de água pelo fato, né, da quantidade de água que caiu em pouco tempo. Mas a drenagem, a maioria dos produtores tem drenagem nas suas áreas, né? E 1, 2, 3 dias as águas já começam a baixar, né, e a normalidade começa a voltar. Seu Jailson, muito obrigada pela disponibilidade do senhor em vir conversar com a gente. Já deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes, para a gente seguir acompanhando a produção aí do Vale de São Francisco. Obrigada, bom restinho de ano para o senhor e até 2022. Também para vocês, muito obrigado. Um abraço. Portanto, muita chuva na região do Vale de São Francisco, importante região produtora de fruta do Brasil, principalmente de uva e de manga. E o seu Jailson Lira, presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina, ali em Pernambuco, trouxe para a gente que essas chuvas de dezembro foram muito acima da média, também lá na região, e trouxe aí um prejuízo de pelo menos 45 milhões de reais para o produtor. Ele trouxe para a gente que, diferente do que nós observamos na Bahia nesses últimos dias, que foi aquela pancada de chuva forte, de repente, que alagou, né, que fez os rios subirem, enfim, foi uma chuva constante de vários dias no mês de dezembro, e de acordo com ele, a região tem ali, por característica, receber entre 400 e 500 milímetros de chuva durante o ano. Em algumas áreas e algumas propriedades, esse volume foi registrado só no mês de dezembro, então traz bastante dor de cabeça. A gente tinha período de colheita para safra de fruta, né, para os produtores que fazem a poda para essa época do ano, para o final de ano, teve perda de qualidade, tinha lavouras em período de floração, que a gente pode ter o abortamento aí desse fruto, então a gente precisa acompanhar no longo prazo para ver qual que vai ser esse resultado. Paralela a tudo isso, continua chovendo bastante em algumas áreas do Brasil, a gente tem aqui informações da agência Reuters, acabou de ser divulgado que as chuvas desalojaram aí 10 mil pessoas em Minas Gerais e já está contabilizando aí 6 mortes. Essa chuva é aquela que a gente falou aqui no Notícias Agrícolas, que começava a migrar lá da Bahia, do sudoeste da Bahia, para a região central do país, e a tendência é que continue chovendo bastante nessas áreas. Os modelos mais atualizados aí do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, mostram nesse momento bastante chuva para Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. No Mato Grosso, esse excesso de chuva, se confirmar, pode trazer aí problema na colheita da soja. Então, um cenário bastante crítico, condição climática pesando muito. Mais uma vez, a gente precisa continuar acompanhando, porque pode trazer problemas na produção agrícola, como a gente já observou, e continuar trazendo esses transtornos aí de infraestrutura, infelizmente trazendo mortes também nessa época do ano, que já é caracterizada por muita chuva, né? É a fase de chuva, estação chuvosa do Brasil, mas a gente tem aí, os meteorologistas afirmam que tem essa questão de um laninha favorecendo muito a chuva no centro-norte, enquanto lá na região sul do país o cenário ele é o oposto, o produtor muito preocupado com a alta temperatura e falta de chuva na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mato Grosso do Sul tem um cenário bastante crítico. Os nossos países vizinhos, como o Paraguai, também sofrem bastante com as altas temperaturas e falta de umidade. Tudo isso a gente continua acompanhando bem de pertinho aqui no Notícias Agrícolas, então eu te convido a seguir acompanhando o nosso trabalho. Qualquer informação nós estamos à disposição e qualquer novidade a gente está ao vivo aqui mais uma vez. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a gente volta já já. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.